Eu quero desde já agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos, amigos, família natural, família espiritual que se reúne hoje aqui. Dizer que reconheço o valor, a importância de todos vocês, aqueles que vieram de um pouco mais longe, aqueles que vieram de bem longe e aqueles que vieram de perto. Não há possibilidade de mencionar os nomes, mas vocês alegram a nossa alma nesta manhã. Abra sua Bíblia na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 8. O microfone está falhando, eu não sei se é bateria, se for já vê agora. Tá? Para a gente substituir se precisar, não vou poder utilizar o microfone falhado. Epístola aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, a Bíblia diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vocês podem ler juntos comigo, de acordo com a versão que está no monitor. 1, 2, 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, esse texto, ele tem sido uma realidade na minha vida e tem se aplicado especialmente nos últimos anos da minha vida. Este é um texto muito conhecido e que normalmente acabamos por ignorar nele uma palavra, a palavra juntamente. Não é fácil ver as coisas que nos acontecem isoladamente contribuírem para o nosso bem. Quando vemos a história da nossa vida de forma isolada, nos sentimos desmotivados, tristes, aflitos, questionamos. Mas quando conseguimos ter uma visão do todo, diga mais uma vez e bem alto: juntamente. Quando pegamos todas as coisas contribuem juntamente, nós passamos a perceber que nada na nossa vida é um acaso, mas que todas as coisas juntamente acabam culminando neste propósito, que é contribuir para o nosso bem. Eu não tenho a pretensão de contar uma história de 40 anos em cerca de 1h30 minutos. Seria impossível. Na verdade, eu quero contar um testemunho de superação, de aprendizado, de crescimento espiritual que marcaram a minha vida nos últimos anos. Na verdade, nos últimos 8 anos da minha vida. Mas para que eu chegue nos últimos 8 anos, eu preciso contar um pouco do início da história. Eu nasci num lindo lar cristão. E minha mãe esperava por um menino. Quando Deus enviou em sua casa uma mulher que tinha o dom de profetizar. E o dom da palavra do conhecimento. E ela disse à minha mãe: você está preparando fronhas e um enxoval para um menino. Mas não é um menino, é uma menina. E ela será uma missionária e vai levar a palavra de Deus em muitos lugares. A minha mãe confessa que até então ela não sabia o que o nome missionária queria dizer. Mas ela ouviu aquela palavra profética e no dia 14 de junho de 1978, não nasceu o Carlos Eduardo como minha mãe pensava.
mas nasceu uma menina. E desde então a minha vida foi marcada por propósitos, por desafios, por dificuldades, por vitórias, por conquistas. Deus me deu a alegria de não apenas ter pais, meus pais, Carlos e Wanda, homens tementes a Deus, mas Deus também me deu a alegria de ter avós que contribuíram para o meu crescimento espiritual e para o meu crescimento humano. Cada um deles, com as suas características, deixaram um pouco deles na minha vida. Nenhum deles passou em branco. Até aquela, especialmente, a minha avó materna, com quem eu tive menos contato, eu digo ao Eleomar que, vez ou outra, eu vejo da personalidade dela em mim, diante dos grandes desafios que a vida nos impõe. Eu posso dizer que fui uma pessoa privilegiada. Eu tive uma boa infância, eu fui criada na casa do Senhor, eu tive avós carinhosos, presentes, tive bisavó, tive uma linda família, tenho uma linda família. E como qualquer criança evangélica, cristã, eu comecei a recitar os textos da Bíblia, a ler as histórias bíblicas, mas não, eu não fui uma pregadora mirim. Muito pelo contrário, quando o microfone chegava na minha mão, eu fazia questão de devolvê-lo rapidamente. A primeira vez que eu tentei não deu muito certo, porque eu confundi celebrar com cérebro. E eu disse para os irmãos que eram para eles adorarem com o cérebro, porque era isso que estava no Salmo de número 100. Depois de outras tentativas de falar rápido e soltar o microfone, um dia minha avó me confrontou em amor e ela disse: você não tem que falar e entregar o microfone. Você tem que ler o versículo e dizer alguma coisa. E quando minha avó disse que eu tinha que fazer isso, eu comecei a fazer. Falava, entregava o microfone, dizia alguma coisa, entregava o microfone. E nenhuma paixão por isso. Ninguém me dizia: faça isso. Havia uma brincadeira em casa, uma caixa de som que meu avô ligava quando eu era criança e eu pregava, mas não havia aquele formato do pregador mirim. O tempo passou. Não passou tanto, não. Com 14 anos de idade, depois dessas pequenas interrupções, falando, devolvendo o microfone, eu estive numa igreja visitando a minha tia, que está aqui, a igreja que ela congregava, e me deram uma oportunidade para falar. E eu falei. E o pastor daquela igreja, os irmãos, eu acho que acharam que eu falei bem para a minha idade. E não demorou muito, naquela época em que as pessoas convidavam com cartas, chegou uma carta me convidando para pregar no culto de jovens, na celebração, na festa dos jovens daquela igreja. Eu estou falando da Assembleia de Deus em Vila Aliança, filial de Rocha Miranda. Naquele momento eu preguei no texto que diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E eu percebi que eu estava de fato envolvida e apaixonada pela possibilidade de falar as verdades sagradas às pessoas. Com 15 anos de idade, um ano após, eu estava dirigindo a Tarde da Vitória na minha igreja. Com 18 anos, eu estava apacentando uma igreja. Completamente apaixonada pela Bíblia e desejando pregar por todo o Brasil. Eu nunca desejei pregar pelo mundo. Embora Deus já tivesse me dito isso muitas vezes, o meu desejo era o Brasil. Eu olhava para o mapa, colocava as mãos e pensava: um dia eu vou pregar pelo Brasil. Eu comprava o Mensageiro da Paz na minha igreja, abria o Mensageiro da Paz e via os congressos no norte, no nordeste, no centro-oeste, aquelas mulheres vestidas com aqueles uniformes, aquelas igrejas que a gente perde a dimensão do tamanho, e eu colocava as mãos sobre o Mensageiro da Paz e dizia: eu vou pregar nesses lugares. Eu quero o Brasil. Deus começou a me usar pelo Rio de Janeiro. Simultaneamente, enquanto eu dirigia a Tarde da Vitória, enquanto eu apacentava a igreja ao lado do meu então agora já esposo, que com 18 anos eu não havia casado ainda, tendo nele todo o ânimo necessário para isso,
nós começamos a cruzar o Rio de Janeiro de uma ponta a outra, pregando de igreja em igreja, de lugar em lugar, em comunidades, em igrejas pequenas, em igrejas grandes. Mas como uma menina ainda de 20 e alguns anos, é natural que você queira os grandes lugares. Eu entendo isso hoje. Hoje essa já não seria a minha maior ambição. Eu queria pregar naqueles congressos que eu via no Mensageiro da Paz. Eu queria pregar no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul, no sudeste. Eu queria o Brasil, eu não queria só o Rio de Janeiro. Mas num mundo que ainda não tinha essa interação pelas redes sociais, vídeos pelo YouTube, isso era impossível. Como que uma menina de uma igreja na Baixada Fluminense, com um pai que apacentava poucas ovelhas, numa igreja que era uma garagem com chão de vermelhão, com telhado de folha de zinco e telhas, poderia pregar pelo Brasil sem que ninguém pudesse apresentar? Isso era impossível. Um dia teve um evento na nossa igreja em Três Corações, chamaram o pastor Eliel do Carmo para cantar. E convidaram também uma pessoa que eu não sei o nome, não lembro agora, para pregar, e essa pessoa não compareceu. E quando a pessoa não compareceu, alguém teve a ideia da Raquel para pregar. Eu não era Helena Raquel, eu era Raquel. Eu era Helena Raquel de certidão de nascimento, mas ninguém me chamava Helena Raquel, só me chamavam de Raquel. Dei a Raquel para pregar. E eu preguei uma mensagem chamada A Prova do Deserto. Eu preguei com toda a minha alma. Eu preguei com todo o meu coração. E quando eu terminei de pregar aquela mensagem, o Eliel olhou para mim e disse: eu quero você no debate da melodia. O debate naquele tempo, ele tinha uma visibilidade ainda maior do que no dia de hoje, porque hoje as redes sociais, os vídeos no YouTube competem com o rádio, com a TV. Naqueles dias, não. Como tudo na minha vida precisava ser bem comemorado, eu fiz um conjunto de linho laranja, não tinha câmera, mas eu sabia que estava indo para o debate. E fui. Me lembro de descer as escadas da casa que eu morava, sobre a garagem da casa da minha sogra. Lembro de entrar na Kombi do meu marido e de ir feliz da vida com o meu conjunto de linho para o debate na rádio. Quando eu cheguei no debate, para minha surpresa, o Eliel tinha saído da melodia. O último ato que ele poderia fazer por mim, ele fez em menos de 48 horas antes de sair. Ele me colocou como convidada. Naquele dia era o Gustavo de Moraes que estava dirigindo o debate. E ele olhou para mim e disse: como eu posso te chamar mesmo? E quando eu ia dizer Raquel, ele disse na minha frente: Helena Raquel. Deus estava me dando um nome naquele dia. Por 3 vezes eu fui ao debate e a minha prova era tão grande na ocasião que meu telefone foi cortado. Eu perdi o telefone e eu não tive mais contato. Também não precisava. Não que eu não precise da Rádio Melodia, eu preciso de tudo que Deus quiser usar, mas para aquele propósito, o propósito estava encerrado. Uma amiga muito querida estava dirigindo a união feminina de uma grande igreja, e eu chamo de amiga querida hoje, mas na época ela não tinha tanta convivência com a gente, mas ela lembrou do meu nome. E ela ligou para minha mãe e disse: Wanda, eu queria muito trazer a Helena no congresso. Mas como eu não posso, porque eu preciso de um nome, que as pessoas conheçam, que tenha aceitação, eu vou levá-la para falar, pelo menos para as mulheres, na parte de baixo do templo, numa reunião que nós vamos fazer. Eu fui nessa reunião na ADIG. Eu não entrei na ADIG pela porta principal. Eu entrei na ADIG pelo porão, pela parte de baixo. Eu preguei aquela noite, Deus foi muito generoso. E depois de alguns dias, Ana Paula, uma mulher fantástica, ligou para minha mãe e disse: Wanda, Deus usou muito a Helena, foi uma benção, Deus abençoe sua casa. E minha mãe, muito empolgada, disse: Ana Paula, ouve minha filha hoje, porque hoje ela vai estar no debate da melodia. Quando a Ana Paula ouviu isso, ela disse: Wanda,
Eu já sei como eu vou colocar a Helena no congresso. Eu vou colocar a Helena Raquel do debate Melodia. Quando eu cheguei naquela manhã com a minha pasta para pregar pela primeira vez num grande congresso, tinha uma faixa na porta da igreja dizendo Helena Raquel, e entre aspas, ou parênteses, debate Melodia. Eu entendi porque o pregador faltou naquela noite, porque o Eliel do Carmo me convidou 48 horas antes de sair da rádio, porque o Gustavo de Moraes perguntou qual nome eu queria usar, porque minha mãe estava divulgando para quem não estava perguntando nada que eu estava no debate, porque Deus faz com que todas as coisas juntamente cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Era o meu sonho, então o sonho precisava acontecer. E eu comecei a pregar, e fui a primeira mulher a pregar na Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. Em pouquíssimo tempo eu preguei no Congresso Estadual de Mulheres, no Congresso Estadual de Adolescentes, no Congresso Estadual de Jovens. E naquele ano eu era a pregadora daqueles dias, a pregadora daquele momento. Mas eu queria mais. Eu queria voar. Queria ser uma pregadora interestadual. E um dia eu estava na minha casa, ainda sem telefone. Quando o telefone na casa da minha sogra tocou, e ela mandou me chamar, que tinha alguém querendo falar comigo no telefone, eu desci, e era a Misilene. E ela disse, oi, Helena, meu nome é Misilene, você não me conhece, eu sou esposa do Jean. Nós recebemos um convite para ir a São Paulo, num encontro, numa igreja. Eu vou cantar, o Jean vai pregar, e o pastor lá está querendo convidar você. Eu disse, que bom, que bênção, tentando, como brincou uma amiga minha, tentando fingir costume, né? Que bom, que bênção, como é que vai ser? E ela disse, vai ser tal dia, e nós vamos de avião. Meu Deus. Quando ela disse isso, eu pensei comigo, agora a minha roda girou. Leomar chegou e disse, Leomar, você não sabe. Nós vamos pregar em São Paulo e vai ser de avião. Ele tentando fingir costume, disse, já viajei com meu irmão de avião. Mas eu não viajei. Roupa. Primeira vez no aeroporto, fiz cabelo, coloquei salto alto, não sabia que eu ia ter que andar tanto. Acredite, minha primeira viagem eu consegui perder o voo. Mas Deus foi tão generoso que a Misilene, morando na Ilha do Governador, perdeu o voo também. Conseguimos remarcar na primeira noite, eu ainda me lembro quando o avião subiu. Eu vi as luzinhas lá embaixo. Eu chorava e eu dizia, Deus cumpre promessas. Era uma igreja no Brooklyn que tinha nos convidado e passei com eles um final de semana incrível. Eu conheci uma mulher pastora, Aline Matar. Esta mulher me fez entender que Deus poderia levantar mulheres como pastoras. Eu nunca tinha visto uma mulher pastora com a idoneidade, com a capacidade, com a elegância daquela mulher. Eu fiquei impactada. Eu voltei para o Rio de Janeiro e as coisas não aconteceram tão fáceis como eu pensei que aconteceria. Eu continuei pregando ali, pregando lá, pastoreando a igreja local como missionária, passando tribulações, vivendo a vida com desafios, mas bastava eu passar pela linha vermelha, pelo galeão, que eu levantava as mãos e dizia, Deus, eu quero viajar pelo Brasil. Até este convite, ou depois desse convite, passaram-se quase 2 anos sem que ninguém me convidasse para sair do Rio de Janeiro. E depois Deus começou a fazer ali, lá. E a coisa começou a acontecer. Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida, como a missionária Elisa Coimbra, que me apresentava, dizia para as pessoas, leva a Helena, como a Assembleia de Deus da Ilha do Governador, que era uma referência tão grande, pela maneira que eles acolheram o meu ministério, que as pessoas diziam, você é da ilha? Eu dizia, não. E as pessoas começaram a me chamar, e aquele sonho de colocar a mão sobre o mensageiro da paz, aquilo tudo estava acontecendo, até que um dia um convite para ir à TV. Quando eu cheguei na TV a primeira vez e para participar do programa Voz Mulher, eu estava ali para ser entrevistada e para entregar uma palavra, quando de repente passou um anúncio que seria dado na TV naquele dia.
ia acontecer em Belém do Pará os 98 anos da Assembleia de Deus no Brasil. No intervalo da minha ministração, estou precisando de um pouquinho mais de retorno aqui, só um pouquinho mesmo. Quando eu olhei para aquela tela e eu vi o tamanho da festa, eu disse: Deus, que coisa linda. Eu sempre fui uma assembleiana apaixonada. O meu pai foi neopentecostal até se tornar pentecostal, mas eu nunca fui neopentecostal. Eu fui levada por ele e pela minha mãe enquanto eles puderam, mas o meu coração sempre foi assemblear. Quando eu olhei para a tela, eu disse: ah, Deus, eu queria tanto ver essa festa de perto. Se o Senhor me desse condições, eu viajaria para Belém para participar dessa festa. Acabou a programação, eu fui embora para minha casa e à noite estava eu indo para cumprir uma agenda em Niterói. Eu já estava pregando pelo Rio, por alguns estados do país. Quando nós estamos subindo a ponte, no engarrafamento, o meu celular tocou. Era a pastora Rebeca Câmara. Ela me disse: Helena, eu quero te fazer um convite. E eu disse: sim, pastora, pode falar. Você sabe que vai acontecer os 98 anos da Assembleia de Deus no Brasil, não sabe? Eu disse: sei. Então, eu quero que você seja pregadora da grande festa. Eu só queria ver. Em 2010, o meu telefone tocou de novo: Helena, eu quero que você pregue nos 99 anos da Assembleia de Deus. E eu voltei. A essa altura eu já viajava pelo Brasil, eu era reconhecida pelas pessoas na rua, especialmente por causa da TV. A TV tem esse impacto. E eu estava vivendo tudo que eu coloquei a mão e disse: Deus, 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 Deus. Em 2011, a Assembleia de Deus no Brasil faria 100 anos, seu centenário. Algumas pessoas poderiam deduzir: pregou no 98, pregou no 99, vai pregar no 100. Mas eu não pensava assim. Eu pensava: preguei no 98, preguei no 99, é claro que não vai repetir no 100. Que necessidade uma igreja como uma igreja mãe tem de convidar o mesmo pregador 3 anos seguidos? Não tem necessidade disso. Tem tanta gente que fez história nesse centenário viva, relevante, esposos de pastores de grandes igrejas, filhos de pastores. Não sou eu que vou falar lá. Eu estava viajando pelo interior do Brasil, num restaurante, quando alguém ligou para mim. Agora já não era nem mais a pastora Rebeca, porque eu acho que ela pensou que já era óbvio. Eu acho que só eu que não sabia. Uma pessoa disse assim: Helena, já viu a divulgação do centenário? Eu disse: não. Você é a única mulher que vai pregar. Naquele momento eu imaginei, queridos, que eu fosse pregar na reunião do meio-dia, de manhã, na igreja mãe, tudo aquilo que para mim já seria fantástico. Eu não sei se vocês repararam o vestido que eu preguei na festa do centenário. Eu não sabia que eu ia pregar naquela hora. Eu tinha uma roupa apropriada. Estava com um vestido que não tinha nada a ver com a posição que eu ocuparia aquela noite. Eu estava sentada na grande festa de abertura. Um estádio lotado, quase 50 mil pessoas. Pastor Samuel tocou no meu ombro e disse: Helena, está preparada para pregar hoje? Não podia ser eu na abertura dos 100 anos da igreja, que foi a paixão da minha vida. Não podia ser eu com o pastor presidente da convenção geral presente com toda a sua comitiva. Não podia ser eu, as minhas pernas tremiam. Ele disse: você está preparada? E eu disse: eu estou preparada. Quando eu peguei aquele microfone, eu comecei a falar a milhares de pessoas que estavam reunidas ali e outras milhares no mundo. Rapidamente eu me lembrei dos dias em que eu lecionei na escola bíblica dominical debaixo de uma árvore, quando eu ensinei crianças dentro de uma Kombi.
Kombi, quando eu preguei numa igreja para 10 pessoas e as pessoas riam dizendo, ela está lá pregando para paredes. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. O Deus que não se esquece das promessas, Ele está sentado sobre o globo da terra e Ele vai fazer tudo o que Ele quiser fazer. Você não precisa querer ser pregador, não. Esse era o meu sonho. Eu estou falando que Deus pode realizar o seu sonho. Você não precisa sonhar o meu sonho. Sonhe o seu sonho. Naquele mesmo ano, eu estive na Assembleia de Deus de Camboriú. Na verdade, era a minha segunda vez ali. A primeira havia sido em 2010, antes do centenário, a convite da missionária Elba Bernardino, esposa do pastor Cisino, que já vive eternamente, por intermédio do pastor Elias Torralbo. Eu havia pregado numa conferência de mulheres, uma mensagem especial, tive muitas dificuldades, o voo atrasou, perdemos praticamente o horário da chegada, mas em tempo eu cheguei e ministrei a palavra. E eles me convidaram para a conferência do ano de 2011, uma conferência feminina, presidida pela irmã Elba, e eu ali estive. E Deus, em determinado momento, usou a vida do pastor Cisino. Naturalmente, ele não estava profetizando convencionalmente, mas ele virou-se para mim e ele disse, Helena, ou irmã Helena, ou irmã Raquel, ele não me chamou pelos dois nomes, ele chamou só um nome. Ele disse, um dia, você vai estar aqui, nesse mesmo lugar que você está hoje. Nós estávamos no pavilhão dos Gideões Missionários. E você vai pregar aqui. Mas nesse dia não será só para as mulheres, os homens também estarão. E você vai pregar uma mensagem que o tema será cuidado com o seu lenço. Eu peguei a capa da minha Bíblia, virei, escrevi, eu tenho a Bíblia guardada até hoje. Eu tenho a data guardada, cuidado com o seu lenço. O dia, e imediatamente eu percebi que a mensagem seria sobre a vida de Judá, o homem que perdeu o seu lenço. Eu voltei para casa. Cerca de 2 meses depois, eu estava pregando no círculo de oração. Na festa do círculo de oração. Recebida por uma irmã, cujo nome é Irmã Salmos. Eu não esqueço o nome dessa irmã. E ela me convidou, eu preguei. Quando eu terminei de pregar, o pastor Cisino Bernardino olhou para mim e me disse assim, Helena, ou irmã Helena, ou irmã Raquel, só um nome. No próximo congresso dos Gideões Missionários, você está convidada para ser a pregadora. O que ele não sabia é que desde o dia que ele me entregou aquela palavra, eu comecei a gerar em Deus aquela mensagem. Um espírito que não glorifica a Deus incitou um pregador no Brasil para dizer que eu copiei a mensagem que ele pregou. A única forma disso ter acontecido é a possibilidade do mesmo espírito que me usa usá-lo, mas isso só ele pode responder, porque eu sei quem me usa. É a única possibilidade. Eu não consultei livros, eu só tinha um computador velho com as teclas pesadas. No meu quarto aqui na Rua dos Telégrafos, durante 7 meses eu gerei mais de 20 folhas de esboço pelo Espírito Santo. E quando foi em abril de 2011, 2012, eu estava no púlpito dos Gideões para entregar a mensagem que havia sido profetizada que seria entregue. Como era a sua vida nesse tempo, Helena? Muito intensa.
Quando eu cheguei nos Gideões Missionários, eu não cheguei para ter agenda. Eu já não tinha mais aonde colocar agenda. Eu não conseguia mais tempo para atender pessoas. A minha única válvula de escape emocional era o meu tempo na faculdade de teologia, onde eu conheci amigos, onde eu fiz irmãos. Ali era o único momento em que eu me sentia uma pessoa normal. Fora dali, eu não era uma pessoa comum. Eu tinha compromissos em cima de compromissos. Eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para minha família e nem tempo para fazer amigos. Nesse período, a única amiga que eu fiz é porque sentava do meu lado na faculdade, pastora Carla. Fora ali, eu não tinha possibilidade de relacionar-me com ninguém. Eu só conseguia viver para o meu sonho, para o meu chamado, andando de um lado para o outro com uma mala. Aniversário não posso, casamento não posso, adoeceu não posso. Imagine dividir uma semana entre igreja, casamento e viagens e faculdade. Em 2012, quando eu cheguei, que desembarcamos em Camboriú, minha família feliz, os irmãos e amigos que foram conosco, fomos todos juntos num voo, eles alugaram uma casa, e minha mãe me disse: filha, você está bem, está tranquila? Eu disse: estou bem, mãe, estou tranquila. Só tenho uma notícia para dar para a senhora. Ela disse: fala. Aproveita bem da cidade, porque depois que eu entregar a mensagem desta noite, eu não volto mais. Minha mãe disse: o sangue de Jesus tem poder. Você nem pregou, minha filha, já está falando isso? Eu falei: mãe, eu só tenho duas saídas, ou melhor, duas alternativas. Ou eu fujo do que Deus me deu e me arruíno diante do Brasil todo, porque fugir de uma mensagem, eu ia perder até a fala ali, ia passar uma vergonha mundial. Ou eu entrego o que Deus me deu, e dificilmente eu volto. Eu entreguei a mensagem que Jesus me confiou para aquela noite. E quando você ouvir uma citação profética, peso da palavra do Senhor, não pense que o profeta estava brincando quando ele disse isso. Eu não quero me vitimar, porque eu não tenho razões para isso, faz parte do ofício profético. Eu fui hostilizada, eu fui ofendida, eu fui perseguida. Eu descobri um lado muito desagradável de pessoas que não conseguiam suportar o confronto. E eu quero ser íntegra o suficiente para dizer que nada disso aconteceu da parte da igreja ou dos Gideões Missionários. Tudo isso aconteceu da parte de quem ouviu a mensagem e não suportou a mensagem que ouviu. Para mim não foi fácil perceber que o sonho não era um sonho. Que ministério não é sonho, ministério é vocação e chamado. Quem está sonhando não vai aguentar burdoada, vai quebrar. Ministério é pé no chão, gente. Senão você não vai suportar. Ministério não são flashes, não são aplausos. Ministérios são pedradas. Inventaram mentiras por não suportar a mensagem. Enviaram recados maledicentes, atemorizantes. E se eu disser para você que foi uma fase fácil, eu estou mentindo. Foi uma fase muito desafiadora. Mas todas as coisas, juntamente, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pessoas que frequentavam a igreja, pregadores, deixaram de vir aqui. Eles não queriam ser vistos ao lado da profeta Perigo. Alguns que hoje me convidam e ao ligarem para minha mãe se identificam como amigos,
passavam por nós em alguns hotéis e fingiam que não nos conheciam. Eu e Eliomar passamos a ser profetas perigosos. Uma amiga me disse: Helena, eles disseram que você fala demais e que falar demais é perigoso. Falo demais de quem? Eu nunca falei de ninguém. Falei demais quando abri o texto bíblico e preguei uma mensagem que Deus me confiou. Não foi fácil. Isso criou uma certa resistência, um certo aperto. E a essa altura eu era a pregadora pentecostal mais conhecida do Brasil. Eu pensei, falo isso ou não falo? Falo porque é a verdade. Nesta altura eu era. Mas eu não conseguia mais olhar nenhum vídeo no YouTube. E agora eu vou falar de um deserto que poucas pessoas viram. Eu não conseguia assistir nenhum vídeo. As redes sociais aproximou da nossa vida pessoas, e isso é lindo, porque nós descobrimos pessoas maravilhosas. Mas a rede social, ou as redes sociais também trouxeram para perto da gente uma maldade humana que nós desconhecíamos a existência dela. A capacidade de ferir gratuitamente quem você nunca olhou nos olhos. Eu não conseguia assistir aquela mensagem. Eu não conseguia ouvir a minha voz pelo YouTube. Eu não conseguia acessar um vídeo meu. Eu não conseguia ler um comentário. Eu estava marcada pelas palavras que eu ouvi e que eu vi escritas ali por pessoas que eu não conhecia. Por que elas exerceram esse poder sobre mim? Meu Deus, como a gente precisa aprender e amadurecer. Feia, gorda, sapa. Por que essa mulher está aí falando e não vai cuidar de emagrecer? Santarrona, crentona. Por que mulher prega? Mulher não pode pregar. Não existe pastora na Bíblia. É mercenária, está ganhando X mil por mês. Que poder é esse que nós damos às pessoas de controlar as nossas emoções? Que poder é esse que o indivíduo que nunca fez nada por nós tem de minar as nossas emoções? A mesma cadeia que Deus quebrou na minha vida vai quebrar na sua vida nessa manhã. Eu começo a viajar desanimada. Eu me lembro de uma vez lanchando para viajar no dia seguinte. A comida não descia. Uma dor na minha alma, eu não queria mais. Mas eu tinha que ir. Era o meu nome. Era o nome da minha família, era o nome da igreja. Comecei a me sentir mal dentro de voos. Eliomar presenciou quantas vezes eu voava com as lágrimas descendo. Ele me dizia: o que você está sentindo? Estou passando mal. Estou muito mal. Eu pegava a capa dos livros, escrevia para desabafar. Deus me socorre. Deus vem ao meu encontro. Um dia eu chego em Abreu e Lima, Pernambuco, para pregar um beijo para a igreja Abreu e Lima. Eu amo vocês. Eu não deixei de ir a Abreu e Lima porque não fui convidada. Vocês me convidam todos os anos. E eu não deixei de ir porque eu não quero ir. Eu choro todos os anos. Um dia eu cheguei em Abreu e Lima e depois de pregar eu estava me sentindo muito mal. Sabendo que eu teria que voltar e voltar passando mal. Deus levantou uma mulher. Meu Deus, como alguém pode dizer que Deus não usa os seus profetas? Eu estava bonita, feliz, pregando, elegante. Ela chegou na minha direção, colocou as mãos na minha cabeça e disse: mulher, eu sou Deus. Não te preocupe, porque eu estou passando contigo pelo meio das nuvens. Eu não
disse para ninguém isso, nem para minha mãe, nem para o meu pai, nem para minha avó, nem para o Eduardo, e não deixava o Eliomar dizer para ninguém. Eu falei, eu não estou bem, eu preciso procurar um médico. Procurei o doutor Dácio. Fiz uma sessão terapêutica com ele. Foi muito bom. Fiz a segunda sessão terapêutica com ele, porque eu tinha que fazer um voo para o Piauí. E eu estava preocupada, porque eu vinha passando muito mal. Eu falei, não posso continuar nisso. Se é para médico, eu vou procurar. Se é para psicólogo, eu vou procurar. Se é para psiquiatra, por que foi? Eu preciso solucionar. Só quando eu fui no doutor Dácio, um homem fantástico, mas o meu coração não estava inclinado para a busca de uma cura real. Eu queria apenas uma solução momentânea. Eu queria resolver um problema. Eu estou me sentindo mal e não quero mais me sentir mal. Era isso que eu queria. Ele me disse algumas coisas e ele foi excelente, tão excelente, que eu, mesmo me sentindo mal, enfrentei o voo para o Piauí. Eu fui, voltei. Na volta eu enfrentei uma rígida turbulência, me senti muito mais mal, porque se você já está se sentindo mal num voo comum, num voo turbulento, eu me senti muito mal. E quando eu cheguei no Rio, eu pensei, eu não tenho condições de seguir assim. Não era o ano da minha vida. Não era o ano dos meus sonhos, era o ano dos meus maiores desafios. Mas Deus estaria começando a fazer uma obra em mim, que eu preguei tantas vezes. Tem coisas que só a escola do sofrimento resolve. No meio dessa tribulação, eu recebo a notícia de que meu avô tem câncer. E que o câncer é um câncer agressivo. E eu já estou falando exatamente do período de final de julho a agosto de 2012. Só que na minha mente eu pensei, Jesus cura câncer. Jesus pode curá-lo. O nome do Senhor vai ser glorificado nisso. Mas aí residia um dos motivos para que o Senhor não fizesse o milagre. O meu avô, embora tenha sido amigo do Evangelho durante muito tempo, ele era extremamente religioso. E todas as vezes que nós tentávamos conversar com ele sobre decisão ao lado de Jesus, era muito difícil, porque ele dizia, mas eu sou de Jesus. Mas eu aceitei Jesus. Eu dizia, avô, eu estou falando de ser cristão. Ele dizia, mas eu sou um cristão. Quando nós chegamos para visitá-lo na casa dele, o quadro era muito difícil. Nós ficamos indo praticamente todos os dias, eu e meu irmão e outras pessoas da família, mas eu e meu irmão intensificamos um pouco mais, porque nós tínhamos uma preocupação sobre algo que estava nos atormentando. Nós não podíamos deixar que o homem que tinha sido alguém tão espetacular na nossa vida, tão imprescindível, pudesse partir sem salvação. Quem tem certeza que está indo para o céu não quer deixar ninguém para trás. Só que qualquer coisa naquela hora poderia ser forçada. Ele estava debilitado. Nós não tínhamos o direito de invadir, de tocar no assunto de religião para alguém que está no estado terminal, que não consegue mais falar direito, que está com dores. Eu me lembro da cena de retorcer os pés. Como é que alguém está com dores de retorcer os pés e você vai abrir a Bíblia para pregar? Eu dizia, avô, fala com Deus. Aí ele me respondia, eu estou falando. Vô, vê se o senhor entende, mas fala só com Deus, tá? E em nome de Jesus. Ele ria. Eu queria dizer para ele, se o senhor colocar os outros, não adianta. E
todos os dias antes de sair nós dizemos isso para ele. E quando estou dizendo todos os dias, isso não durou nem 10 dias. Teve um dia que eu e meu irmão nos abraçamos na cozinha dele, enquanto ele estava na sala. Eu não sei se eu caí por cima do meu irmão por cima de mim, e nós chorávamos copiosamente. A dor de perder alguém que se ama em tão pouco tempo rasgava o nosso corpo por dentro. Mas nós enxugamos as lágrimas, levamos ele até o quarto, ele se recostou, e meu irmão disse: vô, eu preciso falar com o senhor. Ele disse: fala. Vô, eu sei que o senhor é religioso, ajuda a igreja, mas vô, o senhor entende? Receber Jesus é reconhecer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E depois de pregar por 3 minutos, o Eduardo disse: o senhor aceita receber Jesus como seu único Salvador hoje? Ele levantou a mão e disse: aceito. Meu irmão perguntou: mas o senhor está entendendo a diferença? Ele disse: tô. Ele usava um símbolo religioso há mais de 20 anos. E ele tirou e colocou ao lado. Olhou para mim, diante do Deus que eu sirvo, não minto. Ele via nos meus olhos a insegurança. Ele me conhecia. Eu pensava comigo: será que ele está entendendo o que a gente está dizendo? Ele olhou nos meus olhos e disse assim: agora, com você é assim. A paz do Senhor, minha irmã. Deus chamou meu avô para a eternidade. E sinceramente eu não sei se eu teria suportado se eu não tivesse a certeza que tenho de que ele não morreu, ele passou a viver eternamente. Semanas depois eu perdi uma ovelha que também era um amigo querido, e me vi diante de um grande problema familiar que desajustou toda a minha família. Bom, eu já estava passando por um problema pessoal grande relacionado às viagens. Eu perdi o meu avô, e quem tem uma convivência mais próxima a mim sabe o que isso simboliza. Perdi abruptamente uma ovelha querida que também era um amigo, era alguém com quem eu conversava por horas e tinha uma afinidade muito grande. Inclusive ele e meu avô tinham a similaridade de terem sido as pessoas que mais nos apoiaram para a construção da Devip. Então foi muito forte. E o diabo, que não tem pena de ninguém. Pastor Antonieta Rosa disse que quando você está numa partida de futebol, você tem um intervalo para se recompor como atleta. Mas numa guerra espiritual, o diabo não respeita intervalo. Quando você está mais debilitado, é que ele dispara o maior golpe contra você. E quando eu estava debilitada, ele disparou um golpe sobre mim. Eu me vi dentro de um problema familiar complexo, delicado, que simplesmente impediu que uma família que se reunia todos os domingos, que comia, que bebia, que sorria, se assentasse à roda da mesa todos juntos. Fulano come, o outro não come, ciclano tá, o outro não tá. E quando você apacenta um rebanho, você precisa se calar, para numa guerra morrer menos pessoas possíveis. Nessa hora a gente espera coisas que não vêm, mas vêm coisas que a gente não espera. Eu conheci a força e a lealdade de pessoas que me abraçaram, que me ajudaram. Porque o momento difícil na vida de alguém é a sua oportunidade de marcar a vida dessa pessoa.
pastora Celi marcou a minha vida no ano de 2013, quando eu pensei que eu não ia suportar mais tudo que eu estava vivendo. Pregando, ensinando, ajudando pessoas. Eu nunca parei. E não me arrependo de não ter parado. Quem para no meio da angústia morre. Quem anda no meio da angústia é vivificado. Tinha dias que eu me assentava naquele púlpito antigo. Fabiana, graças a Deus que você fez esse lindo projeto. Eu não quero me lembrar do que passou, só para dizer glória a Deus. Parecia que o meu coração ia rasgar o meio. E o Senhor dizia: sou teu Deus, vou te levar, vou fazer, vou te usar. Só estou começando o que eu tenho para fazer na sua vida. E eu pensando: meu Deus, eu estou terminando e o Senhor está começando. Fiz uma cirurgia, uma embolização. Era a desculpa que eu precisava para sair de algumas coisas que eu já não suportava mais. Cancela, 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 cancela. Minha mãe, entre eu e as igrejas, cancelando um rombo imenso, devolvendo valores de passagens. Eu ando nesse país de cabeça erguida. Eu não devo a nenhuma igreja nesse país. Centenas de convites nacionais, dezenas de convites internacionais, e eu recusava todos eles. Quando Deus quiser começar a te curar, Ele vai te tirar do isolamento e vai colocar você perto de gente. Segure na mão da pessoa que está do seu lado e diga a ela: é do meu lado que você vai ser curada hoje. Em 2013 a minha vida estava de perna para o ar. Eu estava enfrentando um luto, eu estava enfrentando uma perda, eu estava enfrentando um problema familiar. Em dezembro, eu sinto no meu coração o desejo de reunir pela primeira vez um grupo que nós chamaríamos de amadas e amigas. Acredite, eu só me relacionava de forma próxima com 4 amigas. 2 o vento levou. Uma morava longe de mim. Só sobrou uma. Eu me sentia decepcionada e triste, e eu queria desistir de pessoas. Uma das coisas mais lindas que Deus confiou ao meu ministério é a capacidade de enxergar pessoas, motivar pessoas, investir em pessoas. O diabo vai tentar te ferir na área que Deus deseja potencializar. Não podia ter mitera, eu não podia ensinar meninas a pregarem, porque o que o diabo me disse foi: não vale a pena investir em pessoas. Não podia ter livros com parceiras escrevendo, porque o que o diabo me dizia foi: não confie mais em pessoas. Eu não podia deixar que jovens profetas pregassem, aprendessem, crescessem e vivessem de alguma maneira a nutrição ministerial que Deus me deu, porque tudo que o diabo me dizia é: cadê aquelas pessoas? Eu respirei fundo. Preparei um evento, marquei um almoço. Eu percebi que eu precisava mudar. Nós nos reunimos uma primeira vez, nós nos reunimos uma segunda vez. Deus foi trazendo outras pessoas. E talvez elas não saibam, mas muitas delas estão aqui. Que Deus usava cada uma delas para de alguma maneira restaurar a minha vida. Eu queria pedir que todas as meninas que fazem parte do grupo Amadas e Amigas ficassem de pé, porque eu quero que a igreja aplaude o Senhor pela vida de vocês. Podem sentar.
Eu continuo atendendo igrejas em 2014, liderando, pregando e sofrendo. Igreja, gente, dá para fazer tudo junto. Pregar, liderar e sofrer. A coisa pior, eu passo a ter medo de altura, desconforto em elevador e mal consigo dormir. E eu quero superar sozinha. Não preciso de ajuda médica, não preciso de ajuda de ninguém. Isso aí eu mesmo vou orar e Deus vai resolver. Eu conheço a jornalista Eveline Ventura. Ela me motiva com a ideia de que eu posso escrever. Você pode escrever. Alguém corrige o texto. Eu posso escrever? Pode. Mas eu fiz um ensino médio tão ruim, um ensino fundamental tão ruim. Eu sou péssima em português. Você pode. Eu tenho uma viagem para Foz do Iguaçu. Eu passo mal durante toda a noite. De manhã eu chego até o aeroporto e eu não consigo ir. Eu pensei muito, Eleomar, de contar ou não essa parte do testemunho. Mas eu vou contar. Eu e Eleomar, nós temos 18 anos de casados e vamos completar 19. Nós não mentimos um para o outro. Mentira não faz parte da nossa vida. Se você me disser que viu o meu marido com uma mulher, eu só vou perguntar a ele se isso é verdade. E se ele falar que é mentira, nada do que alguém disser vai mudar isso. Porque o meu marido não mente. E eu não minto. E nesse dia, eu menti pela primeira vez. Eu não sei o que isso lhe causa de impacto, porque para quem não mente, mentir é chegar no fundo do poço. Eu estava no fundo do poço. Eu menti por 6 horas só. Eu não consegui mentir nem por 24. 6 horas depois eu estava contando a verdade. Ele, mas foi mentira. Eu menti porque eu não conseguia mais suportar o que eu estava passando. E foi naquele dia que eu percebi: eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Quando você deixa de ser você, aí não dá mais para segurar. Foi nesse momento que eu conheci a generosidade de uma pessoa feita de amor. Bispa Keila Ferreira. Era o nosso primeiro compromisso juntas. E eu faltei. Eu também conheci a missionária Milka, que talvez esteja assistindo agora. E os irmãos da cidade de Limoeiro. Eu ainda vou aí em Limoeiro. Porque o que eu vi nessa jornada foi gente gritando, esbaforida, dizendo: eu gastei com propaganda. Gente que valoriza mais o que gasta com propaganda do que a vida e a saúde de alguém. Mas o que eu conheci da bispa Keila Ferreira foi amor, generosidade, compaixão. Era a Copa do Mundo. E eu recebi o convite para pregar no IBAD. O André estava comigo. Fomos ao IBAD. Cleison comemorou esse momento. Eu estaria ocupando o mesmo púlpito que um dia foi ocupado pela pastora Doris. Lá fui eu. Bendito dia que eu cheguei ali. Eu amo Copa do Mundo. Era jogo do Brasil e não tinha uma televisão naquele lugar. Que situação, meu Deus. Vou para um lado, vou para o outro. Agoniada, queria televisão, não tinha. Começo a andar pelo jardim, estou preparada para pregar. Entenda, eu não estava em pecado em nenhum momento. O único pecado que eu cometi em razão do processo que eu vivi foi eu ter mentido para o meu marido por 6 horas. E no mesmo dia, 6 horas depois, eu confessei. E ele me perdoou.
Existem pessoas que estão parando de pregar por causa de problemas emocionais, parando de cantar, deixando de tomar ceia, porque elas acreditam que estão endemoniadas, elas acreditam que estão em pecado. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar a você nesta manhã. As aflições deste presente século não há de se comparar com a glória que nos será manifestada. Você vai continuar com hipertensão, com diabetes, com dor, com angústia, com problema, com a família em crise. Enquanto eu pregava no congresso profetizando as mulheres, e eu digo que a mensagem que marcou a minha vida, eu disse que o Senhor levantou a sogra de Pedro e a febre a deixou. Algumas vezes Deus levanta a gente primeiro para curar depois. E quem sou eu para dizer quero ser curada primeiro? Conversando com uma amiga em 4 de julho de 2014, ela diz: Helena, eu também estava passando por problemas. Helena, eu também estive doente. Helena, eu também não estava conseguindo exercer o meu ministério. Conheci um profissional. Vai lá. Não, ela não disse vai lá. Ela disse: eu conheci um profissional, foi uma bênção para mim. Eu disse: eu quero ir lá. Me dá o telefone. Ela me deu. Sabe por que eu queria ir lá? Eu queria ir lá porque eu queria viajar sem sentir desconforto. Só isso. Eu cheguei, sentei, ele sentou e eu disse: então, doutor, eu estou aqui porque eu quero viajar sem desconforto. Mas vou dizer logo para o senhor, não tenho nada para tratar, porque a minha vida é maravilhosa. Eu nunca sofri, creia, eu nunca sofri. Minha vida é excelente, eu nunca sofri. Eu não tenho problema nenhum, meu problema é só esse. Aí ele me deu um quebra-cabeça e disse assim: monta aí. Falei: eu, hein? Estou falando que eu quero viajar sem passar mal, o homem me dá um quebra-cabeça. Aí eu começo a ficar nervosa. Eu não consegui colocar uma peça. Aí ele disse: fica tranquilo, é fácil. Encaixou tudo e me deu. Ele falou: sua vida está assim, mas tudo vai se encaixar. Você vai ficar bem. Eu estava diante de um reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, a pessoa que Deus estava escolhendo naquele momento, naquele dia, para agir na minha vida. Eu disse para ele que eu só precisava viajar sem desconforto, mas não era verdade. Eu era rígida com as pessoas e muito mais comigo. Eu não cuidava da minha saúde, muito menos da minha alimentação. Eu acreditava que precisava resolver o problema de todo mundo e os meus próprios problemas sozinha. A sua vida é muito pior do que você sabe, até Deus colocar você de frente com você mesma. Assustadoramente as pessoas não percebem. Pelo amor de Deus, seja generoso. Você não imagina como está a pessoa que está sentada ao seu lado hoje. Isso me assustava. Eu dizia: Leomar, vamos ser melhor com as pessoas. Sabe por quê? Porque quem está me vendo linda assim não sabe o que eu estou passando. Então às vezes a gente olha para as pessoas e não sabe o que elas estão passando. Às vezes você briga por causa de um lugar no banco. Se você soubesse como a pessoa está, você colocava no colo. Ninguém. E foi nesse ano que eu recebi uma ovelha querida aqui. Eu pedi a ela se eu podia contar o testemunho. Eu conheci a Joelma. A Joelma estava sofrendo com ansiedade e síndrome do pânico. Quem conhece a minha rotina sabe que eu não visito sem que haja um propósito muito grande. Eu só faço visitas com propósitos. E me chamaram para jantar lá na casa da Joelma e eu fui. E quando ela chegou e começou a dizer que sofria com síndrome do pânico, com ansiedade, eu disse: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estou tentando resolver meus problemas. Fiquei ligadinha lá, o marido dela super engraçado, contando um monte de caso.
eu digo: Senhor, eu te louvo. Porque se eu encontrasse a Joelma em 2009, eu ia querer libertar a Joelma com 7 semanas de consagração. Se eu encontrasse a Joelma em 2010, eu ia dizer para ela: procura o que está errado na sua vida. Existem desertos que Deus nos conduz para nos fazer sensíveis aos desertos das pessoas. Porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você toma remédio? Ela disse: então, é porque às vezes você tem que tomar. Você faz terapia? Ela disse: então, é porque às vezes eu vou no psicólogo, mas ele fala uma coisa que eu não gosto, não, você precisa de terapia. Você está envolvida na igreja? Não, eu parei por isso. Não, você precisa mergulhar na igreja. Por incrível que pareça, ela aceitou procurar o mesmo especialista que estava cuidando de mim. Isso é porque ela tem um marido fantástico, um pouco parecido com o meu, que aceitava fazer uma viagem com ela todas as semanas. O meu problema, ou o problema da Joelma, não se compara ao problema que eu estava passando. A Joelma não conseguia ouvir barulho, a Joelma não conseguia se assentar ao lado do esposo, a Joelma não conseguia entrar no ônibus, a Joelma não conseguia andar na rua, a Joelma não conseguia se relacionar com as pessoas, não é isso, Joelma? Não conseguia falar em público, a Joelma é compositora, ela é cantora, ela toca, e ela não conseguia fazer absolutamente nada. A vida dela estava totalmente parada, e naquele dia eu percebi que o nosso Deus é um Deus de propósitos. A Joelma me deu uma banda, gente. Enquanto eu estava lá tentando melhorar a vida, a mulher já estava tocando, cantando, pegando ônibus, sentando sozinha, vindo, voltando, fazendo amizade, montando o bazar da igreja, se tornou vendedora, me ajudando, abraçando pessoas, conhecendo pessoas, se tornando alguém que está marcando a vida de outras pessoas com o testemunho dela. Quando eu olho para Joelma, eu digo: Deus, se eu tiver passado esse deserto só para tirar alguém de lá, eu já me sinto abençoada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, 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 aleluia. É que eu estou usando o telefone do marido e tem hora que eu não consigo acessar tudo, mas não é porque ele põe senha não, a senha é nossa, mas é porque eu não tenho hábito. 2015. Eu continuo me cuidando da minha saúde física, da minha saúde emocional, porque eu só queria o quê? Viajar sem contas. Eu comecei a viajar e nem percebi. 9 de julho, o meu milagre ainda não havia começado, mas Deus me encoraja a começar o projeto Casa de Isabel. 2016, depois de 3 anos eu viajo novamente pela primeira vez, e eu pensei que seria tudo muito fácil, mas foi bem desafiador. Mas foi um profeta de Deus comigo, meu pai. Meu irmão, meu pai fez um culto na aeronave. Ele cantou, ele recitou a Bíblia, ele orou. Eu, pai, como é que é aquele hino do Anderson Freire? O gigante não é maior do que o teu Deus. Eu, pai. Ele é o mar de um lado, dormindo, porque os que descansam em Deus dormem, e o meu pai na intercessão. Gente, está dando tudo errado. Não, está tudo começando a dar certo. Eu não podia acessar o YouTube. Aí conheço Márcio, Clarissa, e eles já estão aqui me ajudando há um tempo. E nesse ano eles diziam assim: pastor, uma surpresa. Tem um canal no YouTube da senhora agora. Eu chorei naquele dia.
porque eu não podia ver. E agora eu estava lá. Todo dia que eu posso, eu dou uma olhada. E quando alguém aparece para me perturbar, eu vou lá e excluo. Se estiver me perturbando aí, se prepare. Vou realizar a primeira conferência, edificarei a minha igreja em abril de 2016. E já fazem 3 anos que a minha crise familiar não cessa. Mas eu estou lá ministrando, e Deus fazendo, e Cleiton Letícia cantando. O Cristiano foi na primeira? Não, e aquela coisa maravilhosa, e Deus trabalhando. Quando chegou no último dia, pastor Vicente procura o meu pai e diz: pastor Carlos, há algo destruído, mas Deus manda dizer ao senhor que Ele está colocando uma ponte hoje, e vai haver reaproximação. Nós voltamos de carro. Quando eu cheguei no banheiro para alguma coisa, parada, né, para beber uma água, minha mãe virou assim: Raquel, deixa eu te contar uma coisa. Falei: fala, mãe. Falei: mãe, antes de falar com a senhora, recebi um convite aqui, ó, está aqui no celular. Alguém que há muito tempo, né, não tínhamos proximidade, está me convidando para algo. Minha mãe disse assim: então é Deus. Eu falei: como é que a senhora sabe? Porque Deus usou o pastor Vicente hoje e disse que está colocando uma ponte. Minha filha, você vai passar nessa ponte. Em junho do mesmo ano, toda a minha família estava reunindo, celebrando o meu aniversário. Existem coisas que não precisam ser resolvidas, elas só precisam ser curadas. Existem conversas que não precisam ser faladas, apenas abraços que precisam ser dados. Quem está esperando esclarecer as coisas, talvez procure maior ferida. Mas quem só quer que o amor volte a reinar, não especula muitas questões. Deus vai trazer a tua família à roda da mesa, mas não é para um novo debate, é para cortar o pão da comunhão juntos, porque o que passou não importa mais. Outubro, dia 19 de outubro, eu entro no Facebook da doutora Denise Portugal e digo para ela: doutora, eu gostaria de falar com a senhora. Ela disse: você está bem? Eu disse: eu poderia ficar melhor. Ela disse: então estou aqui para te ajudar. Eu estava pesando cerca de 160 quilos. Você não percebeu, né? Meus pés doíam, minhas pernas doíam. Eu sentia falta de ar. O Eliomar tinha que me ajudar algumas vezes a tirar a roupa, a colocar a roupa, sempre fazendo uma piada sem graça nesse momento. Entendeu? Ele nunca deixou o inimigo abater a fé dele, não, irmãos. Ele estava lá, firme e forte. Ele dizia: que coisa linda, é o grande a tua fé. Esse aí, dona Juvelina, é filho de Ilhésia mesmo, não perde a piada. Aí tá bom. E nessas tribulações, vou pregar. Queria ir ao toalete, mas se a igreja fosse grande, eu tinha que segurar, pastor Bruno, porque como é que eu vou e volto? Eu não tinha força para ir para voltar. No dia 25, eu estou pregando no Profetizando as Mulheres. Falei com a doutora Denise que ia lá, mas não fui coisa nenhuma. Porque é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Cansada. Para andar no Rio Centro, meu filho, pensa. As pernas um pilão. Fadigada. Quantas vezes Deus usou os vasos e disse: você está pregando, eu vi um aparelho de pressão no teu braço, eu vi uma maca, era isso mesmo, tinha que ter um CTI do céu para eu pregar.
Quantas vezes eu senti a pressão na cabeça, assim, quando eu estou descendo do púlpito, a pastora Fernanda Abrum me chama e diz: Helena, Deus manda eu te dizer que Ele vai dar um start, Ele vai startar a sua vida e você vai voltar ao modelo original. Eu disse: uou, modelo original já sei, vou sair viajando por aí sem sentir nada. É o meu modelo original. Viajo para o Espírito Santo, passo muito mal, cancelo algumas agendas, volto a me sentir incapaz, ouço Ana Batista cantando aqui: se hoje eu não puder vencer, isso não quer dizer que é o fim. Eu agora só cantava isso. Uma especialista me diz: você não pode continuar. Você precisa parar. Eu não viajo para onde eu quero naquele final de semana, mas eu estou no Encontro Nacional de Mulheres do pastor Josué Brandão, do pastor Josué Gonçalves. E é lá que nasce o livro Eu Não Sou Aitofel. Eu só queria ir no Nordeste e Deus queria me dar um best-seller. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sou Aitofel foi uma mensagem que eu preguei no auge da minha dor. Eu queria muito ouvir a voz de Deus e ninguém me dizia nada. Um dia eu estava no púlpito e quando eu desci, a missionária Fabiane veio na minha direção e disse: pastor, eu tenho uma palavra de Deus para lhe entregar. Eu disse: diga. Eu queria ouvir a voz de Deus. Deus manda eu lhe dizer que a senhora não é Aitofel. Sabe o que Deus estava me dizendo? Você não vai morrer por causa de ressentimento. Você vai perdoar e viver. Eu tenho 2 viagens para o Nordeste. Mas uma especialista falou para mim, para o Eliomar, para minha mãe: ela não pode ir. Ela precisa parar. Ela não pode voar agora. Se ela voar agora, dentro desse processo, eu não vou poder me responsabilizar pelo que vai acontecer. Que dia, né, mãe? Na zona sul do Rio, Eliomar me segurando de um lado, minha mãe do outro. Você precisa valorizar a sua família. Porque quando o insucesso chega, família é solo, família é verdade. E foi nesse processo tão difícil que Deus usou muitas vezes o meu pai, a minha mãe, o meu esposo, e especialmente a minha tia Cássia, que está aqui. Eu digo que Deus a usou assustadoramente, porque quando Deus usa quem você está acostumado, é normal. Minha avó Helena sendo usada é normal. Todo mundo já espera. Deus levantou a minha tia como uma coluna. Quando eu pensava que eu ia desabar, ela me bombardeava. Levanta, reaja, continue. Sua vida não é só isso. Eu não podia falhar nesse evento no Nordeste. Eu tinha que pregar na convenção estadual do estado da Bahia. E num evento outro tão importante, eles tinham um espaço de 10 dias entre um e outro, mas nesses 10 dias eu tinha compromissos no Rio de Janeiro que não podiam ser adiados. Eu fui com 160 quilos de ônibus para o Nordeste. Presbítero João fez um pote para mim com coco e me deu 2 garrafas de água de coco. Como ele me fez chorar.
Eu não falei para ele que eu ia de ônibus. Ele teve a delicadeza de não perguntar, porque existem pessoas que são extremamente indiscretas. Mas quando eu abri o embrulho, eu comecei a chorar. Porque não era coco e água de coco, era pão e água do céu dizendo assim para mim: eu estou nesse caminho com você. Meus pais nos acompanharam, porque levar pessoas ao aeroporto e fazer bonitas fotos é muito gostoso. Fizemos algumas no Galeão. Ver um filho ter que fazer uma viagem cansativa, pesando 160 quilos, e você sabendo de todos os problemas que isso incorreriam, eu dizia: Leomar, fica porque você é diabético, fica porque você não pode ir. Ele disse: aonde você for, eu vou. Fui, cumpri a minha missão com ousadia, não senti nenhum incômodo. Eu tenho hérnias de disco, eu não me senti mal, os meus pés não incharam, eu não tive nenhuma dor, Eleomar não teve nenhum cansaço. Em determinado momento, sabe o que eu tive? Crise de luxo. Entrei no banheiro da estrada e quis chorar. Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso. Deus disse: hã? Você pensa mesmo que isso te diminui em alguma coisa? Vai descendo, que eu vou aparecendo. Deus sacudiu aquela viagem. Eu voltei para o Rio. Em menos de 10 dias eu voltei de novo para o Nordeste. Eu tinha que honrar o meu compromisso, e a mão do poderoso estava na minha direita e na minha esquerda. Eu voltei. E quando eu cheguei no Rio, por que esse celular faz isso? Quando eu cheguei no Rio, era começo de 2017. A mesma especialista conversou comigo e disse: Helena, vamos conversar? Vamos. Agora você não pode tentar mais, tá bom? Para um pouco. Espera. Vai passar. E o que eu vou fazer na minha vida, doutora? Sua vida é só isso? Não. Quando eu saí, eu disse para esse homem aqui: oi, Leomar, acabou. O especialista disse que eu vou ter que esperar um tempo, eu vou ter que parar. Ele me disse: você não vai parar, só se você quiser. Porque enquanto eu tiver vida, aonde você tiver que ir, eu vou te levar. Fica em pé, marido. De janeiro de 2017. Está notando que eu vou chegar em 2019 já. Eu chego no consultório, 158 quilos. Cansada, fadigada. Com dificuldade de encontrar roupas, calçados também já não ficavam confortáveis, porque embora eu calce 40, os pés inchados. Eu fujo das escadas, mas eu chego decidida. Porque Deus opera em nós o querer e o efetuar. E o processo terapêutico a qual eu me submeti, querendo viajar sem desconfortos, estava curando outras áreas da minha vida. Deus estava me fazendo olhar para mim, sua saúde, sua vida. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a você mesma? Doutora, não me deu mole e disse: você vai começar a caminhar. Eu caminhar? Eu não posso caminhar nem 50 metros. Coloquei meu tênisinho, fui caminhar. Agora você vai para hidroginástica. Eu,
Hã? Pensa a gordinha na hidroginástica. Quando eu desci do carro, Eliomar disse que ficou me vendo assim, como se eu fosse uma aparição teofânica. Ele disse: eu não acreditei que tu ia entrar lá. Entrei. As velhinhas lá e eu. Filas de pessoas recebendo autógrafos. Daqui a pouco você vai cantar, né, Letícia? E quando eu vi aquela fila de pessoas, eu me lembrava: o que eu mais temia me fez vencer. Toda a minha dor me deu poder. Agora eu sei porque eu passei pelo que eu passei. Gente me chorando, me abraçando, dizendo: eu perdoei o assassino da minha mãe. Eu ouvi você dentro de uma casa de prostituição e não fiz o último programa da noite. Uma magistrada me abraçou e disse: eu ia hoje à noite cometer o meu suicídio, mas enquanto eu te ouvia, a alegria de Deus encheu meu coração. Orel e Asté. Meus pais orando, minha avó orando, meus amigos orando, a igreja orando. Mesmo quem não sabia o tamanho do problema, mas via as nuvenzinhas assim. Oh, meu Deus. E o Espírito de Deus agindo. Um dia eu estou na doutora Denise e ela diz: eu vou lançar um livro. Qual é o nome, doutora? Start para o bem-estar. O Espírito de Deus me levou lá no Profetizando as Mulheres. Quando a pastora Fernanda Brum segurou na minha mão e disse: Deus vai dar um start na sua vida. E você vai voltar ao modelo original. O meu peso hoje é o peso que eu tinha quando eu tinha 15 anos de idade. Em julho eu lanço meu primeiro livro. Logo a seguir eu sofro uma crise de vesícula. Termino o ano com aquela sensação de que 2017 foi o melhor ano da minha vida. Eu escrevi isso. Que Deus não fez o que eu queria, mas fez muito mais do que eu podia imaginar. Aí eu pensava: se 2017 foi o melhor ano da minha vida, 2018 então vai ser só glória. No terceiro mês, por causa de uma crise na vesícula e por eu não ter dado a atenção necessária para fazer a cirurgia imediatamente, eu estou num culto de domingo aqui, me contorcendo de dor. Digo isso à igreja: eu estou com muita dor. Atendo uma pregadora com a sua família, jantamos, fui para casa, eu estou com muita dor. Mas não era a dor da crise da vesícula, era uma dor chapada, como se tivesse uma pedra, era diferente. Tomo remédio, tento melhorar, faço a ultrassom, volto para casa. Quando foi 5 e pouca da tarde, o Espírito Santo falou para mim: levanta, toma banho, faça sua higiene completa, inclusive de depilação. Ele falou comigo. Eu levantei, me arrumei e disse: Eliomar, vamos para o hospital. Eu não estava com uma dor desesperada, mas eu ouvi a voz daquele que falava comigo. Eu cheguei no hospital, sentei, deitei, fui tomar soro e a médica voltou e bateu em mim: Helena. Eu abri os olhos. Eu não tenho boas notícias. Você está com pancreatite. Eu vou te internar imediatamente. Eu estou ligando para o convênio para selecionarmos a vaga e você vai direto para a UTI. Eu gelei. Eles tiraram a minha roupa, colocaram a roupa própria para a UTI. Eu coloquei uma fralda pela primeira vez. Você não pode andar, você não pode comer, você não pode beber água,
tudo que você precisar, chame alguém. O problema de você conhecer um pouco é que você acaba percebendo que a coisa não está muito legal. E eu disse: doutora, eu estou fazendo uma infecção generalizada? Ela respondeu: por enquanto não. Eu liguei para minha mãe e disse: mãe, vou ficar internada, parece que o Leomar já tinha dito. Eu disse para ela: mãe, eu estou indo para UTI. Mas falei assim, rindo. Minha mãe quase morre do outro lado chorando. Eu estou subindo naquela cadeirinha, sendo levada, e eu pensei: gente, eu deveria estar com medo, mas eu não estou com medo. E eu ouvia uma voz que cantava: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Deitei, o Eleomar saiu do CTI, eu disse para a menina: olha que coisa fantástica, eu nunca fiquei internada e já comecei no CTI. Ela disse: é realmente, né? Colocou todos os aparelhos, eu dormi bem aquela noite, e no outro dia de manhã eu comecei a perceber que a coisa não era tão boa como eu pensava. Para tudo eu precisava do auxílio de alguém, para uma pessoa que não tem, ninguém tem, né? Esse hábito. Para melhorar só um pouquinho o meu constrangimento, passava um jovem enfermeiro pela porta e ele dizia assim para mim: chipolete. Ah, que vontade de dar um chibolete, né? Ele passava e chibolete. Deus colocou 2 enfermeiras maravilhosas para cuidarem de mim nos 2 primeiros dias. Elas me levaram até o banheiro, elas lavavam a minha cabeça, elas penteavam meu cabelo, elas faziam a minha higiene. E eu disse: Jesus, como nós somos pequenos, como nós somos frágeis. Tem alguém me dando banho, tem alguém secando os meus pés, tem alguém colocando a minha roupa. E ela voltava. Na segunda noite eu percebi que algo estranho estava acontecendo. Eu já tinha ouvido a conversa dos médicos, porque o meu leito era o primeiro, e uma noite, eu não sei se eles pensaram que eu dormi, mas um deles chegou e perguntou: qual é a situação dela? E o médico respondeu: pancreatite. E disse outras coisas que eu não conhecia. E o médico respondeu: eu perdi uma paciente de 30 anos essa semana assim. Naquela noite eu senti uma opressão muito forte ali. Não foi na hora que o médico falou, foi depois. Uma opressão muito forte. E eu tentei dormir um pouco, mas eu senti uma batalha espiritual. Parecia que ali na cabeça onde eu estava da cama haviam demônios que tentavam me tocar. Tentavam. Quando de repente esses demônios queriam se aproximar, eu ouvi um barulho de oração naquela madrugada que entrou dentro do CTI. Eu pensei: é meu pai que conseguiu entrar para orar por mim. E quando eu me despertei, eu olhei para os batimentos cardíacos e eles estavam despencando. Eu pensei: meu Deus, eu estou morrendo. Mas fechei os meus olhos e aquele barulho de oração continuava. E quando eu olhei para o monitor, eu não chamei ninguém. Eu tinha medo de que eles tentassem alguma coisa que pudesse me fazer mal. Você fica muito vulnerável, você não pensa com clareza. E eu vi os batimentos cardíacos regularizarem. Quando chegou no outro dia, o Eleomar veio para me visitar, junto com a Carla, junto com a Lucinha, junto com a minha mãe. E quando ele segurou na minha mão, eu disse: Eleomar, ontem, essa madrugada. Ele disse: essa madrugada o quê? Eu disse: então entrou aqui uma oração. Ele disse: eu e o evangelista Sérgio, e citou mais um nome, estávamos dentro da Devip nessa madrugada, de joelhos orando. Rabacanda, chorebaia, bequianda, súria.
O médico se aproximou, agora era o terceiro dia, com a prancheta e disse: podem ficar tranquilos, ela está se recuperando muito bem. Minha mãe: doutor, e quando ela vai ter alta? Ele disse: hoje ela desce para o quarto. Quem me colocou do CTI para o quarto não foi tão somente a competência médica, porque a competência médica perdeu uma paciente de 30 anos. A competência médica sozinha perdeu a pessoa que foi internada no mesmo dia que eu e com a mesma doença que eu, não resistiu, mas a mão do grande entrou dentro daquela UTI e me tirou de lá. Ao grupo Amadas e Amigas, à Igreja de Jesus, à minha família, aos meus pais, aos intercessores fiéis, a minha gratidão pela guerra de oração que vocês tiveram e que não terminou quando eu saí da UTI, porque os crentes espirituais sentiam no pelo que a coisa não estava resolvida. Entrava um, orava, entrava o outro ungia, entrava o outro marchava, entrava o outro, né, Miguel, cantava hino da harpa, teve culto, teve brado. 11 dias depois da cirurgia da vesícula, eu saí viva daquele hospital, restaurada, curada, porque a mão de Deus entrou comigo ali e saiu. Ele é Deus. Seja paciente, eu já começo a concluir. Eu não posso desistir. Tem muitas pessoas olhando para mim. Eu lanço a minha coleção Crescendo com as Mulheres da Bíblia 2019. Não tenho mais problemas com elevadores, nem com os panorâmicos. Durmo tranquilamente. Me tornei mais feliz. Acho que dá para perceber, né? Mais compreensiva, mais humana. Meu sorriso está espontâneo. Eu perdi a timidez com os pequenos grupos. Eu continuo escrevendo novos livros, sonhando com novos projetos. 15 de março eu estou numa viagem, meu celular toca e eu recebo o convite da diretoria dos Gideões Missionários da Última Hora para pregar neste ano de 2019. Helena, vamos para Manaus hoje? Hoje não. Vamos para a Europa hoje? Hoje não. Mas isso não quer dizer nunca. Aquele que fez a promessa a cumprirá. 2 Timóteo 4:20. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Tudo que eu espero é que esse testemunho que eu contei expresse um pouco dessa sinceridade que Paulo teve, de assumir: eu sou Paulo, mas não pude curar Trófimo. Eu sou Helena Raquel, mas não tenho domínio sobre todas as questões da vida. Eu preciso viver um dia de cada vez, uma vitória de cada vez, um desafio de cada vez. E se Deus quer que esse testemunho seja visto pelo Brasil e pelo mundo, eu estou aqui para cumprir essa tarefa, de dizer para pessoas que estão desistindo por pouco, que ainda que tenha um muro na sua frente, faça como José, jogue os seus ramos por cima do muro. A quem eu não puder ir, enquanto eu não puder ir, Deus trará a mim, ou fará a minha voz chegar lá. Por que esse testemunho, Helena? Para dizer algumas coisas. Enquanto Ele não faz por você, Ele faz através de você. Enquanto Ele não faz o que você quer, Ele faz o que você necessita. Enquanto Ele não faz por você, Ele está fazendo dentro de você.
Se você me perguntar hoje, você gostaria de voltar ao ano de 2011? Pegar a sua mala e cruzar o país? Eu diria a você, se fosse para continuar sendo a mesma pessoa que eu fui. Não. Eu prefiro essa versão. Mais humana, mais confiante, mais amiga, mais serva, mais humilde, aprendendo mais. Enquanto eu estava hospitalizada, minha tia foi me visitar, minha tia Laurice. E ela chegou com a sua bengalinha, charmosa, e eu comecei a chorar. Mas naquele dia eu não chorei de emoção, porque eu estava vendo a minha tia. Eu chorei de vergonha. Porque quando ela adoeceu, eu não tive tempo para visitá-la. Mas quando eu estava num leito, ela teve força para chegar ali para me visitar. Quando Deus nos coloca em algumas situações, é para a gente aprender a revisitar as nossas prioridades, para descobrir o que de fato tem mais valor na nossa vida. Gente, 50 quilos, né? Vocês precisam ver o que é isso. Para ninguém pensar que eu estou dando um testemunho de formiga. O pessoal falou, mas o John, eu falei, para todo mundo saber como é que é pesado. Cadê o resto, gente? Junta aí. Tá fácil de carregar? Tudo isso estava nas minhas pernas, nos meus ombros, no meu corpo. E estava muito difícil de carregar. Mas hoje vai para a comunidade terapêutica, presidida pelo pastor Marcos e pela... Deus abençoe. Eu quero doar 80 da próxima. Vamos ficar de pé, igreja. Letícia, venha cá, Letícia. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Canta minha trilha sonora aí, Letícia. O que eu mais temia me fez vencer. Toda minha dor me deu poder. Agora eu sei, porque eu passei e pelo que eu passei. O que eu mais temia me fez vencer. Toda minha dor me deu poder. Agora eu sei, porque eu passei e pelo que eu passei. Eu imaginava que eu não conseguiria romper todas as barreiras ou ver a luz do dia. Mas lá no fundo do meu vale eu vi Jesus me estendendo a mão. Ele me disse, filho, levante a cabeça, não é hora de parar. Eu sou a direção. O que eu mais temia me fez vencer. Toda minha dor me deu poder. Agora eu sei, porque eu passei e pelo que eu passei. A cada obstáculo o meu Jesus me promovia. A cada gigante o nosso Deus colocava no chão. Meu Deus, a cada
chorou, o quanto lutou, mas olha quem Deus colocou aqui. O que eu mais temia me fez vencer. Toda minha dor me deu poder. Agora eu sei. O que eu mais temia me fez vencer. Toda minha dor me deu poder. Agora eu sei, porque eu passei e pelo que eu passei. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Pessoas vão ser curadas nesta manhã. O mesmo Deus que curou as minhas emoções, o mesmo Deus que curou as minhas angústias, o mesmo Deus que me fez produzir canções no meu vale, o mesmo Deus que me deu graça para transpor os obstáculos intransponíveis, o mesmo Deus que restaurou a minha saúde física, espiritual e emocional, Ele está aqui para curar pessoas agora mesmo pela internet, agora mesmo aqui. Pessoas serão curadas da depressão, pessoas serão curadas da síndrome do pânico, pessoas vão aprender a reagir enquanto o milagre não acontece. Você não é o que você está vivendo ou perdendo, você é o que Deus já disse ao teu respeito. Deus de toda a glória, eu oro por pessoas agora, pessoas que precisam do teu toque, da tua mão, da tua cura, da tua restauração, e que o teu nome seja glorificado na vida destas pessoas. Traz de volta, abraça, muda, dá ânimo, dá graça, e que esta manhã seja um divisor de águas para a tua glória, no nome de Jesus, amém. Olhe para mim. Alguém que estava afastado da casa do Pai, afastado da comunhão com a igreja, por alguma coisa que você não compreendeu no processo da sua vida, algo que você viveu, algo que você pensa que vai te impossibilitar de servir a Deus. Talvez você esteja enganado com quem Deus é. Deus não se decepciona com ninguém. Ele nos ama apesar das nossas fraquezas. Saia do seu lugar, saia do seu lugar e venha para cá. Se você quer voltar hoje. Alguém? Se há, vem. E aquela, Cristiano, conseguiu? Alguém? Todos firmes? Então aperta esse crente que está do seu lado e diga para ele: se você soubesse o que está preparado. É para apertar o crente. Se você soubesse o que está preparado, você se alegraria mais. Estou eu deitada na UTI, quando o Espírito Santo começou a cantar esta canção. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Eu disse: isso é música? O que é isso? Ele, Omar, tá com o celular aí? Eu preciso saber o que é isso. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. O que é isso? Era uma música. Celebre ao Senhor com essa canção. Não vai embora não, porque o pastor André vai dar um direcionamento e nós vamos fazer o clamor do milagre. O pastor André vai direcionar o clamor do milagre e os milagres vão acontecer. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei
livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus, os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você pode levantar a mão, vou pular porque você devia se alegrar. Cante! Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você pode botar a mão sobre o ombro de alguém e dizer para ele aí: você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Cante. Os sonhos de Deus, por isso vale a pena acreditar.